A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Aqui é o professor André e este é o canal Veio para os Gentios. Estudos em grego, porque consideramos que o Antigo Testamento Bíblico foi escrito originalmente em hebraico, mas tem a sua tradução entre o século III e o século I a.C. para o grego, naquilo que chamamos de Septuaginta, e o Antigo Testamento ele passa a se chamar nesse idioma de Palaia Diateque. E também considerando que o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, aquilo que chamamos de Kainé Diateque. A palavra Diateque não é propriamente testamento, mas sim pacto, concerto, aliança. E não se pode falar do grego para o português sem antes passar pelo latim. Por isso convido a todos a acompanhar o nosso canal, cujo link está na descrição abaixo, Leitura Bíblica em Latim, no qual estamos fazendo a leitura dessa língua pela Bíblia Sacra Vulgata, que tem a sua tradução mais conhecida no século IV por São Jerônimo. O nosso material de apoio para essa aula encontra-se na revista da CPAD, Lições Bíblicas, e o título é O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, e também a nova chave linguística do Novo Testamento grego, de Mateus a Apocalipse. E a lição de hoje é a de número 7, do dia 18 de fevereiro de 2024, e tem por título O Ministério da Igreja. A leitura bíblica em classe, que estamos chamando carinhosamente de leitura bíblica em grego, encontra-se na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 16. Diz assim a palavra de Deus: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. No grego, redoquem é o aoristo de didomi, fazer-se passar por alguém ou algo, designar como algo. Então o próprio Deus designou para o ministério da igreja tus men, tus de, alguns para uma função e outros para outras funções. Veremos então quais são essas funções, que são os dons de ministério na igreja. Evangelistes, evangelista. Poimen, ou poimenos, pastor. E temos também o apóstolo, o profeta e o didáscalos, que são respectivamente apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores
e mestres. Na lição de número 6 da semana passada, nós vimos que existiam apenas os 12 apóstolos que andaram com Cristo, sendo que 11 era apóstolo desde a época de Cristo, e o 12º tornou-se apóstolo após a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus. Isso porque Judas havia perdido o seu lugar. E fizeram um sorteio e colocaram Matias como 12º apóstolo. A comunidade crescia, houve discussão dos judeus de fala grega contra os judeus de fala hebraica sobre o serviço cotidiano de servir à mesa, principalmente em relação às viúvas. E aí veio a necessidade de instituir 7 homens cheios do Espírito Santo, de fé, de sabedoria e que tinha reputação e bom testemunho de todos. Eles se tornaram os diáconos. Então ali nós já temos os apóstolos que permaneceram na oração e na palavra, os diáconos que serviam no ministério cotidiano para atender a massa, a população. Aqui, além do apóstolo, Paulo coloca outros 4 dons ministeriais: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Costuma-se considerar cada um desses dons com um dedo da mão. Podemos perceber que o apóstolo é o polegar, que faz a junção de todos os outros dedos da mão. Ele vai se ligar a todos os outros dons ministeriais. O apóstolo, que hoje nós chamamos de missionário, é aquele que vai no campo, ou vai ao campo, e lá ele precisa profetizar, ele precisa evangelizar, ele precisa pastorear e ele precisa ensinar. Ele faz a junção de todos os outros dedos da mão. Quando a igreja já está constituída naquele lugar, a igreja sede envia pessoas que têm esses dons específicos. Envia aquele que tem o dom de profecia, o que tem o dom de evangelizar para continuar a chamar as pessoas que estão ali naquela localidade. Precisa de alguém para pastorear, e não é o apóstolo ou missionário que vai pastorear. E precisa de alguém para ensinar. Esse é o apóstolo. O segundo é o profeta. E perceba que o dedo dele, que representa ele, é o indicador, porque ele vai apontar e dizer: o Senhor disse. É a que vai ser a voz revelada de Deus. O evangelista é o maior dedo, é o dedo que sai na frente. Ele vai chamar as pessoas para aceitar a fé em Jesus Cristo. O pastor é o dedo anelar, é a aliança entre Deus e os homens. É o pastor que vai aconselhar, que vai curar as feridas, que vai trazer o bálsamo. Ele tem essa função. E o mindinho, ou dedo mínimo,
ficou para nós, mestres. Não porque ele seja o menor dedo, mas porque pelo seu tamanho é o que vai chegar onde os outros dedos não chegam, para tirar a sujeira, para tirar aquilo que contamina, para limpar, para ensinar o caminho correto, o caminho da verdade, corrigir. Essa é a função do professor, essa é a função do mestre ou doutor. Versículo 12 de Efésios capítulo 4. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. 3 palavrinhas em grego para traduzir esse versículo: katartismos, preparação, aperfeiçoamento, até chegar naquilo que existe de mais puro, que é o cátaros, através da expurgação, que é a catarse. A outra palavra é a diaconia, o serviço. O papel do diácono continua de suma importância na igreja. Reis, ergon, diaconias, para o exercício do seu ministério. Tem muita gente que tem a credencial de ministro, mas humilha ou ignora o diácono. No grego, a tradução para ministério é diaconia. Todos nós somos diáconos da obra de Deus. E também oikodome. Oiko é casa e oikodome é o ato de construir. Construção, edificação. Esses homens, esses servos de Deus, são dados por Deus para a igreja com o fim de preparar os santos para a obra do ministério ou da diaconia, para que o corpo de Cristo seja edificado. Paulo já falava em Coríntios que vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Mas existem alguns membros que recebem alguns dons específicos para conduzir a obra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. No grego, esse até é o mehri. Mehri é até. Até onde? Katantesomen vem de antau, chegar até lá, alcançar, até chegar ou até alcançar. Renotes, a unidade, a unicidade é um corpo. E esse corpo precisa estar em harmonia, em conexão, no encaixe perfeito, na unidade. Renotes, repignosis, reconhecimento. Teleios vem de telos, e a teleologia é o estudo da finalidade das coisas. Telos é fim. Quando Jesus fala em Apocalipse, ego heimi protos kai telos, eu sou o princípio e o fim. Ele também diz, ego heimi arche kai scatos,
o primeiro e o último. Rego Rei Mi, Alfa Kai Omega. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Só que aqui o telos, que é o fim, qual é o fim do desenvolvimento humano? A maioridade, a fase adulta, a maturidade. Então teleios, aqui, é o consumado, terminou de crescer. É o perfeito, não há mais para onde ir. É o adulto, em contraposição à criança e ao adolescente. De maior, maduro. Haner teleios. Haner é homem, vem de Andrés. Haner teleios, homem maduro ou adulto. Relíquia, idade de vida. Tamanho, aqui deve ser antes espacial. Relíquia é o tamanho. E qual é o tamanho padrão, ideal? O tamanho de Cristo. Veremos ali embaixo. Pleroma, aquilo que enche. Enchimento, não é inchaço, é enchimento. É um crescimento ordenado e organizado. A pleroma, aquilo que enche, enchimento, aquilo que está cheio de algo, aquilo que atinge a capacidade máxima, soma total, plenitude. Por isso que é importante na igreja, para chegar a esse preenchimento, a essa idade adulta, a esse tamanho, ter pessoas que ensinem, que aconselhem, que digam a verdade e a verdade revelada, que saia ao campo atrás de almas e que lá no campo consiga conversar, ensinar, para que o Espírito Santo venha convencer o homem e ele vir para dentro da igreja. Essa é a importância dos dons ministeriais. E o versículo é: Reis metron relíquias, tu plerómatos, tu Cristo, até a medida máxima da estatura, ou até a plena capacidade da plenitude de Cristo, no caso do significado temporal de relíquia, idade, até que medida da idade em que nós alcancemos a plenitude de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Aqui está falando de um sólido conhecimento, de uma firmeza, de uma maturidade na fé, de uma pessoa convicta do Evangelho, que conhece a verdade em sua plenitude, que não se deixa enganar por falsos ensinamentos. No grego, mekete, não mais, não por mais tempo, já não são mais neófitos, já não são mais novos convertidos, agora já tem um tempo na presença de Deus, já é para conhecer algo, já é um iniciado no Evangelho, já é firme, já é conhecedor.
homem é o subjetivo de heimi. Heimi é ser e estar, e homem, que seja e que esteja. Nepios, de menor, imaturo ou criança, para que não seja por mais tempo criança. E essa criança é aquela que o pai e a mãe segura na mão e leva para um lugar e para outro. Isso na fé representa que qualquer pessoa pode pegar a sua vida e fazer dela o que bem entender, te ensinar coisas que você considera verdade, sendo que está errado de acordo com a palavra de Deus. Então você não é mais criança que alguém pega na sua mão e te conduz para onde ele desejar, como uma onda. Klidonizomenoi vem de klidon, onda, é o particípio de klidienizomai, jogado de um lado para outro como ou pelas ondas. Periferomenoi vem de ferro, carregar, por aí, impelir de um lado para outro. Essa palavra ferro, nós temos, por exemplo, a palavra foros, fósforo, portador da luz, aquele que carrega a luz, fósforos. Foro ou ferro é carregar. Quem está carregando você, levando de um lado para outro, como se fosse uma onda do mar? Pelo vento. A onda, ela se move pelo vento. Pelo anemos. Por todo vento de doutrina, as pessoas saem de um lugar e vão para outro, sempre em busca de uma verdade, sendo que a verdade maior está nas Escrituras. Didascalia, por qualquer ensinamento. Anemos, didascalia, ventos de doutrina, ventos de ensinamento. Aqui no sentido depreciativo, como qualquer ensinamento, como ensinamento qualquer. Ren, mediante, ou como se fosse. A cubeia. A palavra cubo, ela é grega e ela representa um dado. O grego considerava o cubo a forma perfeita porque ela não é encontrada na natureza em forma cúbica mesmo, porque são todos os seus lados iguais, os seus 6 lados iguais. O cubo. Mas aqui o cubo é um jogo de dados, ou um jogo viciado. As pessoas querem jogar com a sua vida, querem jogar com você. Panturgia, usando de esperteza, usando de dissimulação, de astúcia, e também met-rodeia, com malícia, com logro, também com plane, com erro, com equivocação, com logro, com ilusão. E aí a palavra prosten metodeiantes planes, que visam enganar com astúcia. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. E Paulo sabia que já em seu tempo existiam muitos lobos em pele de ovelhas tentando enganar as ovelhas, quanto mais hoje. Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
se somos um corpo, se estamos sendo edificados em um corpo, se estamos querendo crescer na estatura de varão perfeito, na maturidade, na idade de Cristo, devemos seguir a verdade em amor, porque Deus é amor. Devemos crescer mediante o tamanho da cabeça, que é Cristo, proporcionalmente. Haleteuontes vem de haleteuo. Aletheia é a verdade. E o haleteuo é ser veraz, dizer a verdade. Te é o mas. Hauxesomen vem de hauxano, crescer, para que possamos falar a verdade em amor e crescer conforme a cabeça do corpo, que é Cristo, em todos os aspectos. Tá? Panta. Panta é tudo, é todos, em todos os aspectos. Antes, seguindo a verdade, aletheia, em amor, en ágape, cresçamos, hauxano, em tudo, em pantas, naquele que é a cabeça, que é falé, Cristo, ou Christos. Temos aqui uma cena clássica de um tribunal, em que aquele que vai prestar o testemunho, o juramento, ele fala, o outro pergunta: jura dizer a verdade, tão somente a verdade, nada mais do que a verdade? E esse homem, que é a testemunha, responde: sim, eu juro. Hoje não há mais essa prática, pelo menos aqui, de acordo com o Código de Processo Civil Brasileiro de 2015. Porque se não disser a verdade, a testemunha é considerado perjuro. E o perjuro é crime. E por que a Bíblia? Porque um dos mandamentos era: não dirás falso testemunho. Então era colocado uma Bíblia e a pessoa jurava não dizer o falso testemunho. Hoje, isso representava uma questão moral. Hoje é uma questão legal, uma questão penal. Torna-se um crime mentir em um tribunal como testemunha. Efésios capítulo 4, versículo 16. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E aqui nós vemos o sim, que é o junto, que é o mesmo. Já falamos em outras aulas. Simetria, mesma medida. Sintonia, mesmo tom. Sincronia, mesmo tempo. Simpatia, o mesmo sentimento. Sinergia, o mesmo trabalho. E tantas outras palavras formadas pelo prefixo sim. Synarmologumenon vem de harmologel, encaixar, ajustar. Sabe onde nós encontramos uma palavra parecida com essa? Na música. Harmonia é o encaixe de todas as notas. Pode haver uma polifonia, cada instrumento tocando uma nota diferente, porém, se eles tocarem ao mesmo tempo, síncrono, acontece uma harmonia, um encaixe, um ajuste. Por isso que o harmologel é o encaixe, é o ajustar. Simbibazomenon vem de bibazó, concatenar, dar coesão, dar sentido para o corpo, que é a igreja. A fé, o ato de pegar, ligação dos membros, articulação,
segundo concepção antiga, estas unem os membros e os provêm com o alimento. Então, é a ligação. Regia. Novamente, regia. É o apoio. Então, o versículo ficaria: dia posses a fés des regias, através de toda a articulação que apoia, que serve de apoio. Sempre pensando na questão da igreja. E sempre pensando nos dons ministeriais como apoio para articular este corpo de uma forma harmônica, crescendo juntos, desenvolvendo juntos. Energia ou energia, atividade, atuação. Ren é dentro e ergeia é obra. Qual é a obra que está acontecendo dentro? Qual é a energia que está impulsionando para este corpo crescer? Metron. Conhecemos muito bem essa palavra, que é medida. O metro, o centímetro, o quilômetro, a metrologia. E o versículo fica nessa parte: Catenergian, hen metrioenos, recastu merus. O corpo cresce conforme a energia que é concedida a cada uma de suas partes, ou vigorosamente segundo a proporção de cada parte. Hauxenóis, crescimento. Poieietai, vem de poiel, fazer. Ten hauxeoin tu sômatos. Retoma o sujeito pantossoma. Todo corpo, poieitai, faz. O to soma auxanei. Todo corpo cresce. A energia, a atividade que dá o crescimento e faz todo o corpo crescer. Reis, roikodomen. Roiko, casa, roikodomen, construir, edificar. Pensando na igreja como um edifício, como uma construção. Reautu, ren, hagape. Para que, de modo que ele próprio é edificado em e por amor. Então é haleteia, andar na verdade, renagape, em amor, e aí sim o corpo cresce. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E que parte que você é no corpo, meu irmão, minha irmã? Nós já vimos em outras aulas, 1 Coríntios capítulo 12, que o corpo é um só. E se o pé disser a mão, você não é pé, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Então Deus colocou o espírito de fazer missões, o espírito de profetizar, o espírito de evangelizar, o dom de pastorear, o dom de ensinar, para que a igreja cresça. Cada um de nós tem um ministério, tem uma diaconia. Então precisamos desenvolver aquilo que o Senhor colocou em nossa mão, para que lá no final dos tempos nós não tenhamos enterrado o talento e Deus venha cobrar de nós e falar: servo mau, você enterrou o talento que eu te dei, vá para o fogo do inferno. Misericórdia, irmãos. Vamos trabalhar na obra de Deus.
descobrindo aquilo que Deus quer de nós, nos capacitou, porque toda capacidade vem de Deus e Ele que nos coloca para fazer aquilo que é para edificar a sua igreja, a sua casa. Amém? Deus abençoe a todos. As nossas referências são a Bíblia online, na versão em português, a Nova Versão Internacional, a revista do pastor José Gonçalves, O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, e a Nova Chave Linguística do Novo Testamento Grego, de Mateus Apocalipse, de Wilfried Halbeck e Heinrich von Siebenthal, tradução de Nelly Schneider, revisão de tradução Reginaldo Gomes Araújo, 2009, pela editora Targumim Agnus. Deus abençoe a todos e até a próxima lição. Amém.